Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Nós continuamos com o nosso devocional diário. A palavra de Deus precisa ser lida, vivenciada, estudada e praticada. E Paulo está chegando ao fim do livro de Romanos e ainda com vários detalhes práticos. Mas antes disso, se você está acompanhando nossas produções de leitura do Antigo Testamento, você vai estar lendo 2 Crônicas, capítulo 25 ao capítulo 28, até o final do ano, se você tem acompanhado desde o início do ano, ou não, se você quiser correr para chegar até aqui, lendo de Gênesis até aqui, até o fim do ano, apenas de segunda a sexta, você vai estar lendo toda a palavra de Deus. Paulo, quando chega aqui no capítulo 15, ele continua no início aqui deste capítulo falando sobre os fortes terem que suportar os mais fracos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Paulo, no capítulo 14, já falou sobre a questão do que comer e tal, não matar o seu irmão por causa disso, não desprezar ou menosprezar alguém ou achar que é melhor do que o outro. E aqui ele continua, encerra esse assunto falando que a gente tem que suportar a debilidade daqueles que nós acreditamos que são mais fracos que nós. E nisso ele vai falar sobre a questão da comunidade, da unidade. Ele fala que pede que Deus ele possa conceder o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, no versículo 5, e no versículo 7 ele fala para acolhermos-nos uns aos outros. Então, uns aos outros é o sentido do evangelho, é o sentido da palavra de Deus. Nós temos que não viver para nós mesmos, mas uns para os outros. Paulo, ele continua aqui embaixo no versículo 18, falando sobre a questão de por que e como ele prega o evangelho. Veja, dos versículos 18 até o 21, um longo trecho, mas leia e releia aí na sua casa, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, em versículos até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Veja a obra de evangelização de Paulo, o evangelismo, a obra missionária que Paulo faz. Ele está chegando em todos os lugares onde ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele prega, ele faz pelas palavras, ele mostra através das obras, ele faz sinais, faz prodígios, tudo pelo poder do Espírito Santo. Ele continua, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Veja que Paulo fazia questão de pregar aonde o Cristo ainda não tinha sido pregado. Ele procurava saber aonde o evangelho já tinha chegado, onde outros apóstolos já tinham ido, onde outras pessoas que já tinham alcançado o evangelho já tinham chegado, para que ele não edificasse sobre o fundamento alheio. Ele queria pregar o evangelho para que outras pessoas o conhecessem. E esse deve ser algo para que nós possamos entender que o evangelho precisa ser pregado aonde ele ainda não chegou, que esse seja nosso ímpeto, que esse seja o nosso desejo. E Paulo fala, ele quer ir a Roma, ele está terminando essa carta, ainda tem um capítulo que nós vamos falar sobre ele amanhã, mas ele aqui está falando, ele disse no início, fala de novo, que ele se sentiu impedido de visitar os romanos, mas ele queria ir para lá. Mais de uma vez ele quis ir para lá, mas ele tem planos. Ele quer que quando estivesse em viagem para a Espanha, diz o versículo 24, ele fosse para lá, esperava que estando lá em Roma, ele os encaminhasse para a Espanha. Repete no versículo 28, passando por vós, irei à Espanha. Paulo tem um desejo de ir a Roma e também um desejo de estar na Espanha para poder pregar o evangelho. Mas ele diz, eu não posso ainda, por quê? Porque eu estou fazendo um serviço. Eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia, a Acaia, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Veja que Paulo não parava, ele estava ali recolhendo alguns alimentos, recolhendo a ajuda que recebeu ali da Macedônia, da Acaia, das igrejas daquela região ali macedônica, e ia até Jerusalém para levar ali alimentos, levar ajuda àqueles irmãos que viviam em Jerusalém.
Paulo, ele está escrevendo a carta, querendo chegar em Roma, ele para escrever essa carta, mas ele está ali em serviço de Cristo, levando também uma ajuda aos necessitados. E ele chega ao final deste capítulo orando, pedindo aos irmãos oração, na verdade. Ele diz, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Veja que a oração é uma batalha, uma luta. Ele pede que os irmãos entrem na batalha, em oração com ele, numa batalha de joelhos em prol da vida dele. Ele pede o quê? Para que ele seja livre dos rebeldes que viviam na Judéia, ou seja, aqueles judeus que estavam perseguindo ele, que queriam parar a obra, e também pede que o serviço dele em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, ou seja, aquela oferta que ele está levando poderia não ser bem aceita por aqueles irmãos recém-convertidos, judeus convertidos, chamados judeus messiânicos, que ainda tinham a lei ali presa na sua mente, mas que aquilo que ele fizesse fosse aceito por aqueles irmãos. E ele termina pedindo, a fim de que, ao visitá-los, ou seja, ao chegarem vocês, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Esse era o desejo de Paulo, esse é o pedido de Paulo. Então que nós também possamos batalhar um pelos outros em oração. E se você chegou até aqui nesse áudio, coloque aí, eu vou batalhar em oração. Que nós possamos batalhar em oração, nossos joelhos estejam dobrados, sempre glorificando a Deus e colocando nossas vidas diante dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.